Prontinho, gravando. Vamos fazer nossa oração? Vamos convidar a Janaína para fazer a oração? Soberano Deus e eterno Pai, obrigada, Senhor Jesus, por estarmos reunidos para estudar mais um pouco da Tua Palavra. Que o Senhor possa falar ao nosso coração e que nossa mente e nossos pensamentos estejam abertos às verdades que serão reveladas neste momento. Abençoe a vida de cada um, Senhor. É o que te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa tarde, pessoal, mais uma vez. Feliz sábado Boa para tarde. todos, tá? Então, nós estamos aqui recapitulando esse assunto que nós viemos estudar hoje, é o terceiro sábado, né? Quer dizer, é a terceira vez que a gente está estudando sobre este assunto, né? Que a gente partiu ele em algumas... estudamos os 2 primeiros selos, depois estudamos os 2 últimos selos, dos quartos selos, e agora estamos no 5º selo. Vamos estudar hoje o 5º, o 6º e o 7º último, né? Selo. E para a gente dar uma breve recapituladazinha no que foi que a gente estudou sobre os 4 primeiros selos, referente aos 4 cavalos que apareceram. O primeiro foi o avanço do evangelho, que era o cavalo branco, o avanço do evangelho que expandiu-se por vários territórios da Europa, do Oriente, e naquela época expandiu-se bastante, né? E também veio o cavalo vermelho, que mostra que essa expansão do evangelho causou um grande conflito e o Império Romano se virou contra os cristãos naquela época, deflagrando grande perseguição, não só porque, desde a época do Cavalo Branco, os cristãos já vinham sendo perseguidos, né? Perseguidos e mortos. Mas só que quando chega na época do Cavalo Vermelho, eles não só eram perseguidos e mortos por causa do Evangelho, mas também eram obrigados por Roma. A Roma começou a obrigar eles a fazer, como fala, oferendas aos seus deuses. E se eles não fizessem oferenda aos seus deuses, eles teriam que ser mortos. Foi instituída uma perseguição religiosa mesmo, deflagrada, entre o paganismo do Império Romano contra o cristianismo. Então, nesse cavalo vermelho, mostra que os cristãos estavam sendo perseguidos e mortos por causa da palavra de Deus, né? E aí a gente lembra de Mateus 10:34, onde Cristo diz: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. A palavra de Deus ia trazer essa espada, esse conflito, né? Que houve, e aí é representado nesse cavalo vermelho. Aí, posterior a este cavalo vermelho, vem o cavalo preto, que foi quando o Império Romano não conseguiu deter o evangelho através da perseguição e morte, porque mesmo assim eles estavam firmes e fiéis na palavra do Senhor e propagando o evangelho. Quanto mais morria cristão, mais aumentava o evangelho. Então, o que foi que Satanás mudou a estratégia? Satanás trouxe, encerrou a perseguição, e no que ele encerrou a perseguição, ele introduziu dentro da própria igreja a mentira e a desfaçatez, né? E a apostasia. E essa apostasia tomou uma proporção tão grande no cristianismo que corrompeu as lideranças cristãs de tal maneira que ficou proibido naquela época a leitura da palavra de Deus. E essa época do cavalo preto é identificada pela história como a Idade das Trevas, né? E a história já fala sobre essa Idade das Trevas, a idade na época em que era proibido o conhecimento, principalmente o conhecimento da palavra de Deus. E como as pessoas ficaram envoltos a trevas, sem conhecimento do que era certo e errado dentro da palavra de Deus, porque a palavra de Deus não estava mais acessível às pessoas e não era passado corretamente, essas pessoas foram levadas por toda sorte de doutrinas e erros e fábulas e misticismo e como fala, e crendices que o alto clero inventava naquela época, né? Inventava contradições e tudo mais que eles inventavam. E essa situação do cavalo preto
deu origem ao cavalo amarelo, que o cavalo amarelo significa morte. Mas morte por quê? Como o cavalo preto tirou-lhes o alimento. O que era o alimento? A palavra de Deus, né? Que alimentava a espiritualidade e o crescimento espiritual das pessoas. Quando foi tirado o evangelho, a palavra de Deus das pessoas, ocasionou o cavalo amarelo, que é a morte espiritual. Essa morte espiritual diz que foi atingida a quarta parte da terra. Significa que não foi, nem todos foram atingidos, mas uma pequena parte sobrou. Mas essa quarta parte da terra foi atingida com a morte espiritual. E a gente vê isso na história, que essa morte espiritual do cristianismo foi tão grande, que eles eram incapazes de ver as atrocidades que eles faziam, que viam que aquilo estava completamente desassociado da palavra de Deus. Porque se antes os cristãos eram perseguidos e mortos por causa da palavra de Deus, agora a própria igreja de Deus, que se chamava Igreja de Deus, cristianismo, ela mesmo perpetrava essa perseguição e essa morte contra aquele restinho que sobrou fiel, contra aquele restinho que era fiel. E eles não estavam mais satisfeitos. Agora, a satisfação deles não era só em matar e dissipar esse pequeno povo fiel que sobrou. Era em perpetrar sobre eles uma dor inimaginável, uma agonia, uma dor agonizante, antes mesmo que chegasse a morte. E aí mostra como eles estavam tão mortos espirituais, porque eles eram incapazes de ver que o que eles estavam fazendo era um absurdo, uma coisa completamente desassociada da palavra de Deus. Isso denomina a morte espiritual dessa igreja que um dia foi uma igreja vitoriosa que levava a palavra de Deus, né, a todo campo e mundo. Então mostra uma morte, né? E agora nós chegamos no quinto selo. E nesse quinto selo mostra que aqui fala sobre as almas, né? João vê as almas dos santos, os mártires no altar, requisitando a Deus vingança pelo seu sangue derramado. E eles ouvem de Deus a seguinte resposta: é necessário que vocês esperem mais um pouco, até que se complete, né, a quantidade de pessoas que tem que ser completada. E aí a gente pergunta, o que é para a gente... Eu vou fazer um breve resumo, depois eu vou pedir Joelson para completar essa parte. Então a gente se pergunta, o que quer dizer isso no quinto selo? O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, mais ou menos, olha, tentar. Aqui nós estamos no período de 1517 até 1755. A profecia diz que desde 538 começou os 1260 anos de perseguição. Mas foi nesse período, exatamente nesse período de 1517 até 1555, que foi perpetradas as piores torturas possíveis. Como eu falei anteriormente no cavalo amarelo, aquelas pessoas estavam desassociadas do que era certo e errado, estavam mortas espiritualmente, então elas não sentiam um pingo de remorso em ver aquelas pessoas sofrendo. E eles praticamente se divertiam ao ver aquelas pessoas sofrendo e sendo torturadas e mortas daquele jeito. Isso denota um estado de morte espiritual. Agora estamos aqui no quinto selo falando das pessoas que estavam sofrendo essa situação de perseguição e de martírio. E eles clamavam, Senhor, 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 até quanto o Senhor permitirá que essas coisas continuem acontecendo conosco? A gente sabe que essas almas são simbólicas, mas era o período, ele está falando desse período. Tanto sofrimento, tanta coisa, tanta injustiça acontecendo, parecia que Deus estava inerte aquilo, não tomava uma posição. E aí Deus responde, espera mais um pouquinho que até completar. Então, assim, não quer dizer que Deus estava falando para completar até os mortos, porque isso estava dentro da profecia, que era os 1260 anos de perseguição que os cristãos iriam passar, entendeu? Mas a Bíblia fala que se Deus não tivesse abreviado esse tempo, será que ele encontraria fé? E nós estudamos isso lá quando a gente estudou sobre o assunto os sinais da volta de Cristo, que exatamente ali por volta de 1750, Maria Teresa, que era uma descendente dos reis católicos da Espanha, que eram os ferrenhos perseguidores do povo de Deus, que interpretaram também a Inquisição na Espanha,
essa rainha que descendia desses reis, na época, ela já tinha uma monarquia parlamentarista. Embora ela fosse católica ferrenha e odiava protestantes e judeus e tudo mais, por causa dos parlamentares, ela foi pressionada a emitir um edito de tolerância religiosa. E foi com esse edito que ela chegou e editou, em volta de 1750 para 1755, por aí nessa data, que fez com que uma boa parte da Europa, não toda a Europa, uma boa parte da Europa aliviasse essa questão da Inquisição e do sofrimento de perseguição de muitos cristãos. E isso fez com que muitos cristãos pudessem se reorganizar, o protestantismo pudesse se reorganizar. Vocês estão me vendo aí? Pudesse se reorganizar. E para completar isso, também nesse mesmo período aí, também alguns cristãos conseguiram pegar carona lá no Mar Flores e foi lá para para as Américas, né? Vieram cá para as Américas. Mas isso é uma outra história que nós vamos ver quando a gente estudar Apocalipse 12 e Apocalipse 13 na história da besta que sobe da terra. Não vamos entrar nesse mérito. Mas o que eu quero dizer para vocês, que aqui no selo, eles clamam a Deus por uma solução para tirar eles daquela agonia, daquele sofrimento que eles estavam passando, daquelas torturas que eles estavam passando. E a gente vê que Deus responde mandando eles esperar, mas é porque havia uma profecia de 1.260 anos que se completaria em 1798, né? Se completaria. Mas Deus antecipa um alívio a essa perseguição, um alívio. Aí em 1755, a gente vê que cumpre uma profecia, que era para se cumprir posterior, cumpre-se antecipadamente. E a gente também vê que ele alivia através desses editos parciais que aconteceram na Europa, para que pudesse haver oportunidade do povo de Deus fugir para esses lugares e se manter seguro até que, finalmente, a perseguição fosse cessada. Isso mostra que Deus não estava inerte a toda essa situação e que Deus manteve. Agora eu vou pedir Joelson para explicar para vocês o simbolismo que é essa questão das almas estarem no altar, o sangue que clamava, né? E o sangue de Abel que clamava, e as vestes brancas, tá bom? Se vocês não entenderam, eu falei muito rápido, porque eu quis fazer um breve resumo, tá? Do que já foi estudado e o que a gente está estudando hoje. Se vocês não entenderem alguma coisa, é só falar que a gente está aqui para poder voltar de novo ao assunto. E se também vocês tiverem alguma coisa para poder acrescentar aqui a este assunto, é só falar que a gente vai dar oportunidade, beleza? Agora eu vou passar para Gelson só para ele poder estar explicando os símbolos que estão aqui no quinto selo. O tio Joelson, é com você. Eita, Joelson não está falhando hoje de novo não, né? Joelson deu uma saidinha. Joelson, você se encontra aí? Voltou. Joelson? Estão me ouvindo? Ah, estamos sim. Tá, é que o áudio estava fechado aqui. Uhum. Pessoal, só vou pedir para quem não vai comentar agora, fechar o áudio. E quando houver a possibilidade de comentar, quando quiserem comentar, pode abrir o áudio de novo, tá bom? Para não ter interferência aqui. Você já começou a falar? Vou começar a falar. Pronto. Bem, quando é aberto o quinto selo, João, ele contempla almas debaixo do altar. E essa visão, essa cena de almas clamando por Deus, clamando a intervenção de Deus debaixo do altar, isso acontece no capítulo 9 de Apocalipse, a partir do verso 1. E o texto diz: o quinto anjo tocou a trombeta e vi uma estrela, perdão. Eu estou lendo as trombetas no lugar do selo.
é o capítulo 6, verso 9. Apocalipse, capítulo 6, verso 9, diz assim, ó: Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, essa cena, vista por João, ela é uma cena interessante. Agora, ela é submetida a equívocos teológicos, né? Existem pessoas que acreditam que esse cenário aqui trata-se de almas desencarnadas no céu e que, de alguma forma, sem entrar nos detalhes aqui, reivindicam a justiça de Deus. Essa visão, ela basicamente endossa a ideia da doutrina da imortalidade da alma. E não é isso que a Bíblia está falando. O grande ponto interessante aqui é que é o seguinte: você tem, por exemplo, no santuário dos hebreus, a realidade de dois santuários, de dois altares. Havia o altar de incenso no interior do templo, ali no segundo compartimento, porque haviam 3 compartimentos no santuário. Havia o pátio, o lugar santo, e mais no interior, o lugar santíssimo. Eram 3 compartimentos. De forma que 2 desses compartimentos tinham altares. O primeiro altar era o altar de incenso no interior, ficava ali no segundo compartimento, e o de ofertas queimadas. Esse altar de ofertas queimadas, ele ficava no pátio, ficava no primeiro compartimento. No terceiro compartimento havia ali apenas a Arca da Aliança e o propiciatório com os 2 anjos curvados para a lei de Deus. Enfim, o que nós estamos vendo aqui nesse cenário de João? Os sacrifícios eram oferecidos fora do santuário, sendo o sangue derramado na base do altar de ofertas queimadas. Quando o quinto selo foi aberto, João viu os mártires de Jesus debaixo do altar, ou aos pés do altar. O seu sangue havia sido derramado na causa de Cristo e subia, por assim dizer, clamando em coro: Até quando, ó Senhor, até quando? Então, esse clamor dos mártires era no sentido de que Deus interviesse com a sua soberania sobre aquela questão de aparente derrota do Evangelho, porque ninguém poderia se levantar em favor da causa do Evangelho sem que fosse vítima da Inquisição. E esse tema ele está muito ligado com o quarto selo, porque no contexto do quarto selo, a instituição da Inquisição, e no evoluir da história, nós entramos na fase do quinto selo com a operação da Inquisição em alta, né? O mais eficiente elemento de tortura e morte já inventada pela Igreja medieval chama-se Inquisição. E na fase do quinto selo, nós temos a evolução dessa metodologia, desse sistema de perseguição, desse sistema de morte e de calar a voz daqueles que se opunham às heresias da Igreja. E é nesse contexto aqui que os santos eles clamam a Deus pelo fim dessa situação, para que haja liberdade em torno da pregação do Evangelho, tá? Há 3 pensadores, 3 teólogos interessantes que comentam a respeito da Inquisição. Eu quero ler de forma muito breve esses comentários desses 3 teólogos. Peço licença aqui a vocês. O primeiro comentário é o do Dr. Adão Clarke, e ele diz o seguinte: com relação ao altar, talvez o maior comentarista do metodismo diz: foi exibida uma visão simbólica na qual ele viu um altar. Quem? João viu um altar, né? Então nós temos aqui uma afirmação de que o que João viu foi uma visão simbólica. E sob este, continua ele, as almas dos que haviam sido mortos por seu apego à palavra de Deus são apresentadas como sendo novamente mortas, como vítimas da idolatria e da superstição. E foi exatamente isso que aconteceu.
esses mártires, esses santos, eles são mortos vítimas da idolatria e da superstição que foi estabelecida no contexto da igreja medieval. Nós estudamos ali nos primeiros selos, a partir do segundo selo, momentos em que a superstição e a idolatria ela começou a tomar conta da realidade doutrinária da igreja. E agora, no quinto selo, nós temos o amadurecimento daquilo que foi introduzido lá a partir da segunda igreja, no contexto do segundo selo, tá bom? E assim, as almas são representadas como estando sob o altar. Esse comentário agora é do Uriah Smith, um dos pioneiros da nossa igreja. Uriah Smith, para quem não sabe, ele escreveu um tratado sobre as profecias de Daniel e Apocalipse. E nesse tratado de Uriah Smith, na página 433, ele diz o seguinte: as almas são representadas como estando sob o altar, assim como as vítimas mortas sobre ele derramariam o seu sangue por baixo dele e cairiam ao seu lado. E o último comentário é o do Alberto Barnes. Ele foi um comentarista presbiteriano e ele disse o seguinte: não devemos supor que isto ocorreu literalmente e que João tenha na realidade visto as almas dos mártires debaixo de altares, pois toda a representação é simbólica. Veja que esse aqui é um comentarista presbiteriano. Nem devemos imaginar que no céu os que foram maltratados e injustiçados clamem por vingança contra os que os maltrataram. Nota sobre o Novo Testamento, volume 9, livro do Apocalipse, página 171. Então, o que foi que João viu? João estava contemplando o desdobrado panorama dos séculos. Este era um outro ciclo da história. Então, tudo o que está acontecendo aqui no contexto do quinto selo é uma realidade histórica relacionada com a experiência da igreja nesse contexto onde prevaleceu a idolatria e a superstição da igreja medieval, que não queria ser rechaçada com opinião ou estilo de vida que se contrapusesse àquilo que ela estabeleceu como vida religiosa e vida devocional para os membros, né? Então, ninguém podia falar contra a igreja. É desse contexto aqui que nós estamos lendo no sexto selo, no quinto selo, quando João vê as almas clamando debaixo do altar. São os servos de Cristo que, nesse momento, são simbolicamente sacrificados no altar em prol da verdade pela igreja supersticiosa e idólatra no contexto ali da igreja medieval, da história medieval. Muito bem, Gelson. Foi só isso ou tem mais? Por hora é só. Obrigado. Mais alguém gostaria de comentar essa parte do quinto selo com a gente? Manda um sinalzinho, viu? Porque aqui, para mim poder ver todo mundo. Quem quiser falar. Alguém gostaria de falar? O Adson, Neto, Juliana, Jana, Janaína, Fernanda. Alguém quer comentar esse quinto selo? Então, podemos passar para frente? Gente, como ninguém está... O Adson. Fala. Parei. A explicação está dentro do contexto da linha profética. Aí. Pronto, então a gente vai passar para o sexto selo. Tá bom, gente? Vamos para o sexto selo. Ficou entendido aí? Todo mundo entendeu tudo, né? Direitinho, né? Este sexto selo, ele é enigmático. Está lá em Apocalipse capítulo 6, do verso 12 ao verso 13. E no sexto selo diz assim: a abertura do sexto selo, quando viu o cordeiro, abriu o sexto selo. Cláudia, não passou o slide, não. Não está passando aí, não? Não, está no quinto ainda. Deixa eu ver se eu consigo baixar aqui de novo. Gente, eu não sei por que nesse computador não está indo. Foi agora? Foi? Ainda não? Não mudou, não? Deixa eu ver aqui. Ainda não. Deixa eu ver aqui se eu consigo mudar de novo.
Mudou? Mudou agora, né? Então, vamos lá? Abertura do sexto selo. Esse sexto selo corresponde ao ano de 1755 a.C. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo. E sobreveio o grande terremoto, a primeira demonstração da abertura do sexto selo. Sobreveio um grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina. A lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Apocalipse 6, do verso 12 até o verso 13. São 4 eventos que iriam acontecer quando abrisse o sexto selo. E agora que a gente vai estudar sobre esses 4 eventos, né? A gente já deu uma vislumbre desses 4 eventos quando a gente estudou sobre os sinais da volta de Cristo. Não sei se vocês estão lembrados. Todo mundo está lembrado aí? Ó, gente, para mim escutar vocês vão ter que coisar o microfone. Tá todo mundo lembrado quando a gente estudou sobre os sinais da volta de Cristo? E a gente estudou sobre esses eventos que aconteceriam? Então, eu vou deixar que vocês expliquem sobre esse evento do sexto selo, porque é um assunto que a gente já bateu aqui, né? Já foi explicado. Então, é importante que a gente ligue esses fios, porque isso dá para a gente poder compreender melhor todo o pano de fundo que Apocalipse quer mostrar para a gente das coisas que irão acontecer. Veja que esses 7 selos estão unidos com os sinais da volta de Cristo. Está entendendo? Porque aqui no sexto selo mostra os sinais que Cristo falou que antecederiam a sua volta. Então, agora vamos falar sobre esses 4 eventos que aconteceriam. Quem gostaria de falar? Eu primeiro vou dar oportunidade para quem quiser falar. Se não aparecer, eu vou ter que chamar pelo nome, tá bom? Quem gostaria de falar? Temos aí Juliana, temos aí o Adson, temos aí Neto, né? Temos aí Fernanda. Tá aí, ó, gente. Falar sobre o quê, Cal? Eventos, é? Sobre esses eventos, falar um pouquinho sobre cada evento que aconteceria quando abrisse o sexto selo. Teve 4 ou 3 eventos. 4 eventos. Eu vou falar sobre um. Pode falar, pode falar. Ô, Juliana, Chuva de estrela Juliana, nos Estados Unidos, na Nova Inglaterra. Juliana, tá me ouvindo? Juliana? Tá me ouvindo? Juliana, tem como tu usar o celular de Maria Fernanda, porque o teu parece que não tá bom no áudio, não. A gente não tá te ouvindo, não. Juliana? Gente, parece que caiu aqui o seu... Aí, fala pelo de Maria Fernanda. Tá desligado o microfone. Pronto. Tiveram 4 eventos, não foram? Exatamente. E todos eles mais ligados, sim, a climas. E um deles, que foi em 1833, foi a chuva de estrelas na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. Muito bem. Obrigada, Ju. Eu acho que ele até foi o último. Foi o último, exatamente. E o primeiro, quem poderia falar para a gente sobre... Eu vou falar do terremoto de Lisboa. Pronto, fala aí do terremoto. Em 1º de novembro de 1755, né, foi na Partes Baixas e morreram mais de 30 mil pessoas. Muito bem. Esse terremoto ficou na história, né? Que até hoje eles não sabem explicar o porquê aconteceu esse terremoto, né? Quase acaba com a cidade de Lisboa toda. E esse terremoto é chamado de terremoto de Lisboa, mas ele teve uma abrangência muito grande. Não ficou só lá na Europa, não foi? Ele estendeu-se até, as consequências dele estendeu-se pelo mundo inteiro. Até o Brasil sentiu
aqui no lado da Bahia sentiram as consequências desse terremoto. Foi um terremoto enorme, muito grande. E mais alguém? Quer falar aqui sobre o escurecimento do Sol e a Lua em sangue? Joelson, Watson. Ô, Cal, vocês podem seguir aí, que eu estou acompanhando, que eu estou preparando aqui só um material rapidinho, mas estou atento aqui ao assunto. Tá certo. Para a vigília, mas eu estou atento aqui, tá? Tá bom. Joelson. Ok, então esse sexto selo, ele é aquele momento em que nós temos o nascimento da igreja, né, no contexto histórico, com a mensagem de 1844, promovida ali por Miller e seus seguidores. E é interessante notar que o que dá ênfase e credibilidade à mensagem de Miller, além de uma mensagem altamente abalizada pela Bíblia, nós temos eventos que acontecem como sinais da volta de Jesus. E a volta de Jesus era o tema central da mensagem de Miller. Então, nós temos, por exemplo, como prévia de anunciação desses sinais, o capítulo 24 de Mateus. E no capítulo 7 de Apocalipse, a partir do verso 12, quando fala da abertura do sexto selo, nós temos o cumprimento de Mateus 24. E, curiosamente, Miller, ele faz uso desses sinais que aconteceram, como Juliana e Neto bem colocaram aí, inicia ali com o grande terremoto de Lisboa, comentado por Neto e muito bem comentado. Depois nós temos o escurecimento do Sol e da Lua. A Lua, ela se torna como sangue. Esse evento, ele ficou conhecido como o Dia Escuro, de 19 de maio de 1780, né? O segundo sinal predito lá por Jesus em Mateus 24. E depois nós temos a queda das estrelas, evento que foi mencionado, e muito bem mencionado por Juliana. É interessante que esse evento ele acontece nas noites, né? Porque foram 2 dias. Foi o dia 12 e o dia 13 de novembro de 1833. Então, essa tríade de sinais ocorridos ali no começo do século XIX, eles marcam uma ênfase na pregação adventista muito forte. E é desse movimento que nasce a Igreja Adventista, né? Então, o sexto selo, ele é a prévia para a volta de Jesus. Ele é a transição entre a expectativa daqueles que creem na promessa e esperam na promessa da volta de Jesus e a volta de Jesus, que acontece no sétimo selo, né? Então, nós estamos aqui num momento muito especial de estudo, que é exatamente o nosso momento. Esse sexto selo é o momento que nós estamos vivendo, na expectativa da volta de Cristo, e o que mais chama a atenção é que os principais sinais que apontavam a volta de Jesus, que anunciariam a volta de Jesus, esses sinais já aconteceram, né? E só recapitulando, o primeiro deles aconteceu em 1775, o segundo em 1780, e o terceiro sinal mencionado por Cristo aconteceu em 1833. O que temos agora é Apocalipse 13, com a segunda besta de Apocalipse, ali do capítulo 13. O que falta agora é essa besta ganhar força para que, através da sua imposição arbitrária de um sistema de adoração pagão que corresponde com aquilo que aconteceu na Idade Média, aconteça para que, de fato, Jesus volte. E nós não estamos longe desse momento. Mudou aí, gente, o slide? Mudou. Nós vemos que dentro desse sexto selo,
além de acontecer esses 4 sinais principais, que eram os sinais que identificavam a abertura desse 6º selo. E a gente viu que começa em 1755. E como bem Joelson abordou aí, e os demais abordaram também, dá-se início ao tempo do fim, em 1755, com o primeiro terremoto de Lisboa. E depois vem a sucessão de eventos que também está prescrito aí em Apocalipse, né? Que aconteceriam, como o escurecimento do sol, a lua se tornando em sangue e também a queda das estrelas. E isso daria início ao tempo do fim. E nós já sabemos que nós estamos no tempo de fim, mas segundo também nós estudamos lá os sinais da volta de Cristo, que nós já estudamos sobre isso, mostra que além desses eventos que também sucederiam, Cristo apontou mais outros eventos que estariam relacionados com esse tempo. E aí nós estamos vendo aqui, outros sinais ainda identificam o tempo do fim, que são guerras, calamidades, luta entre o capital e o trabalho, comportamento social distorcido, que aqui em Timóteo ele fala assim, no final dos tempos vocês verão homens amantes de si, não sei o quê, homens assim, homens assados, jactanciosos, mais amantes do mal do que do bem e tantas coisas mais. Essa seria a característica dessa sociedade do tempo do fim. E nos últimos tempos também viríamos a pregação do evangelho por todo o mundo. Seria também a época que o evangelho também se expandiria, tal qual foi na época da igreja primitiva. É o primeiro cavalo branquinho que a gente viu lá. Vai acontecer isso também agora no tempo do fim. A expansão do evangelho de Deus. E o que a gente pode perceber que você viu que quando abriu o 6º selo, ele não tem um tempo... Em todos os selos que a gente abriu, cada um deles dizia quando começou a abertura deste selo e quando terminava a abertura deste selo. Nós vimos que aqui no 6º selo temos a data da abertura deste 6º selo, que é em 1755. Mas não temos o fechamento deste selo. Não sabemos a data do fechamento desse selo. Por um motivo muito óbvio. Primeiro porque o 7º selo é a volta de Jesus. Tá? O 7º selo, quando abre o 7º selo, é a volta de Jesus. Nós vamos ver isso daqui para frente. E no 6º selo, os acontecimentos que estão aqui, antes que a volta de Cristo aconteça, dentro deste selo também acontece algo. Acontece o selamento do povo de Deus. Vocês entendem o momento que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo o momento do 6º selo. Essa é a nossa época, a nossa era é essa. A era do 6º selo. Posterior a este 6º selo, só vem a volta de Jesus, ou seja, não tem mais um acontecimento para acontecer posterior a este selo. O único acontecimento é a volta de Jesus. Então, dentro deste 6º selo é que vai acontecer o selamento, ou seja, na nossa geração, ou na nossa época, ou nós não sabemos quanto tempo vai durar aqui, né? Mas nós somos o povo do tempo do fim. Entendeu? E não existe um dia marcado ou uma hora quando essas coisas sucederão. Mas muitas das coisas que aqui fala, nós já vimos guerras, nós já vimos calamidades, nós vemos lutas de classes, nós vemos o comportamento distorcido da nossa sociedade contemporânea, todo esse comportamento a gente já enxerga isso. E nós estamos vendo que o evangelho, só está faltando mesmo o evangelho ser... O evangelho está propagando, né? Mas a gente ainda está pensando ver ele nessa totalidade que está se dizendo aqui que está faltando. E é nessa época que vai acontecer esse selamento. Vocês veem a responsabilidade que pesa sobre nós de sermos o povo do tempo do fim? E também uma grande alegria de sabermos que não está muito longe de vermos o nosso Deus a quem tanto nós esperávamos. Não é verdade? Cláudia. Mas alguém tem alguma coisa a comentar sobre essa parte aqui? Sim, eu tenho. Pode falar. Vale destacar que na continuidade da narrativa dos eventos, porque o 6º selo abre com eventos naturais acontecendo, né, de grandes proporções. Você tem o terremoto, você tem o escurecimento do sol e você tem a queda das estrelas. Então foram eventos assim que marcaram. E é interessante que alguns comentaristas afirmam
que, com relação a alguns desses eventos, a ciência não tem explicação, como, por exemplo, a queda das estrelas. Muitos os astrônomos têm estudado esse evento em busca de uma explicação, mas não existe uma explicação científica. Mas nós temos uma explicação bíblica para isso, é a volta de Jesus. Esse é o ponto-chave desses eventos no contexto do sexto selo. Não tem explicação, nem para o terremoto, nem para também a noite escura não tinha explicação, e nem para essas quedas das estrelas, né? Exatamente. Não há explicação para isso, cientificamente falando. Mas o que acontece? Após a confirmação desses eventos, João, ele começa a entrar numa narrativa que é a volta de Jesus. Por exemplo, no verso 14, ele diz assim, ó: "E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar." E a partir do verso 15 até o verso 17, ele começa a dar o desdobramento desse momento em que Cristo volta. Você tem um contexto de fenômenos não explicados, uma situação de mudança, de convulsão na natureza, que impacta o ser humano de duas formas. O primeiro, em dois grupos, melhor dizendo. O primeiro grupo é aquele que aguarda a volta de Jesus e parece não haver preocupação com o que está acontecendo em volta, mas o seu foco é aquele que está vindo nas nuvens dos céus. O segundo grupo é aquele que foca no que está vindo nas nuvens dos céus, mas também está preocupado com os elementos da natureza, porque parece que a natureza está prestes a engoli-los. E eles preferem ser engolidos pela natureza do que contemplar a face daquele que está voltando. E essa afirmação que faço, ela está respaldada pelo verso 16, quando diz o seguinte, com relação a essa segunda classe: "E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro." Olha, veja que coisa impressionante. Aqueles que não estão preparados para a volta de Cristo clamam aos montes para que caiam sobre eles, para que eles não contemplem a face daquele que é considerado o Cordeiro, né? Cristo Jesus. Depois há uma pergunta, e a pergunta está no verso 17, no tocante a esse contexto de alegria para uns e de tristeza, espanto e terror para outros. Com relação a esse contexto de espanto, de mudança ecológica no nosso planeta, a pergunta feita é a seguinte: porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Essa é uma pergunta. E ninguém faz perguntas para Deus sem que ele responda. E essa resposta a essa pergunta está no capítulo 7, a partir do verso 1, quando fala ali dos 144 mil. Quem é que pode suster-se? Quem pode suster-se, a resposta está nos 144 mil. São aqueles que recebem na fronte o selo do Deus vivo. São aqueles que passarão pela experiência do recebimento da chuva serôdia. Estes, sim, passarão por esse momento de terror para alguns, mas com a expectativa de que esse é um bom momento e de recepcionamento daquele que está vindo, que é interpretado como um terror para alguns, mas para aqueles que são selados nas suas frontes no contexto dos 144 mil, para estes, esse que aparece nas nuvens dos céus, ele é bem-vindo. E que Cristo seja bem-vindo para nós, e que passemos pela experiência da chuva serôdia, e isso caracteriza o selamento nas testas. Que Deus nos abençoe nesse contexto. Amém. Amém. Mais alguém quer falar alguma coisa sobre essa parte? Eu tenho uma pergunta. Quem está falando? Janaína? A Janaína. Pode falar, Janaína. O sexto selo deu início em 1755, né? Uhum. A minha dúvida é o seguinte: como ter a certeza que o sexto selo se iniciou em 1755? Por quê? Porque hoje em dia você vê alguns eventos que aconteceram, eu imagino, não sei, de repente pode ser a magnitude de como aconteceu, mas aqui no Brasil mesmo teve
uma chuva de meteoros, alguma coisa assim. Parece que em São Paulo teve escurecimento. A minha dúvida é assim, como que foi teve assim, um marco falando, não, deu início em 1755 para esses eventos. Boa pergunta. Essa pergunta é interessante, Janaína. Então, assim, a certeza que nós temos é pela sucessão de eventos. Historicamente falando, você tem 1755, falando do ponto de vista histórico, tá? Você tem o 1º de novembro de 1775, um terremoto de magnitude jamais vista. Não existe nenhum relato de terremoto na proporção desse terremoto de 1795, 1775. 55. Tá? 1775. 55. Então a data está errada aqui no meu livro. Mas, enfim, essa data, ela marca a abertura do sexto selo por motivos que não dá para serem interpretados como coincidência, né? Você tem, por exemplo, o sexto selo sendo aberto com João afirmando o seguinte: vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. Então, esse é o primeiro ponto para ser analisado na questão do sexto selo e entender quando que ele aconteceu. João vê primeiro um grande terremoto, e esse terremoto acontece em 1755, em 1º de novembro, conhecido como terremoto de Lisboa, e a sua proporção ela é jamais vista e jamais documentada, nem antes e nem depois. Na história não existe um terremoto nessa magnitude, né? E ainda por cima foi inexplicável, né, Joelson? Exatamente. E olha como é que o texto fala, grande terremoto, não é qualquer terremoto. Foi um grande terremoto. Então ele tinha que ser um terremoto muito alto na escala Richter, tá? E para completar esse terremoto, ele também não teve uma explicação. Até hoje os cientistas ficam tentando pesquisar lá para saber o que foi realmente que aconteceu. Exatamente. Então, assim, na sua magnitude, nós temos um marco onde não há relatos de terremotos que tenham acontecido antes ou depois do terremoto de Lisboa, que tenha essa proporção. Ele atingiu a maior parte dos continentes da Europa, África e América. Mas a sua extrema violência foi experimentada na parte sudoeste da Europa, exatamente ali em Lisboa, né? Por isso ele é conhecido como terremoto de Lisboa. Na África, esse terremoto foi sentido quase que com a mesma intensidade que na Europa. É provável que toda a África, isso aqui eu estou lendo no documento do livro Revelação de Apocalipse, e o autor ele diz o seguinte: na África, esse terremoto foi sentido quase que com a mesma intensidade. Enfim, isso aqui eu já li. É provável que toda a África tenha sido sacudida. Diz que até a Oceania sentiu ela. Até a Oceania. Exato. Ao norte, ele se estendeu para a Noruega e a Suécia, a Alemanha, Holanda, França, Inglaterra e Irlanda foram todas mais ou menos agitadas pela mesma grande e terrível comoção dos elementos. Então, o Japão também, Jamaica, China, México, Turquia e outros países também foram atingidos com esse terremoto. Então, o que João afirma no contexto da abertura do selo, que começa com terremoto, é que ele chama de grande terremoto. E o grande terremoto conhecido na história é o terremoto de Lisboa, de 1755. Um outro elemento para a gente não ver como coincidência a abertura do selo é que ele diz também, depois que narra a situação do terremoto, ele narra a situação das estrelas. E nós temos um outro elemento. Na verdade, ele narra a sequência, né?
que seria É uma o grande sequência. terremoto, depois viria o sol negro, né? Exato. E a queda das estrelas, E né? depois a queda da estrela. Você tem esses três elementos no contexto histórico documentado por evangélicos, por não evangélicos, seculares, ateus, e que a ciência não tem explicação. Qual é a explicação disso? A explicação disso é que esses eventos eles caracterizam a abertura do sexto selo. Aconteceram na sequência, primeiro aconteceram numa sequência, né? Primeiro veio o terremoto, exatamente como a Bíblia fala, o grande terremoto. Depois veio o escurecimento do sol e da luz sangue na sequência, e também não tinha explicação científica para o que estava acontecendo. Eles não conseguiram até hoje dizer o que foi o dia negro nesse período aí. E também essas quedas da chuva, das estrelas, que também veio na sequência, exatamente como está no texto bíblico. E também não havia uma explicação né, científica para essa queda dessas estrelas nessa época, porque não foi visualizado nada que pudesse estar dizendo que haveria uma chuva de meteoros naquela época. Entendeu? Eu acho que o Adson queria comentar alguma coisa. Pode falar, Adson. Não, vocês falando com relação à magnitude do terremoto de Lisboa, e que a própria ciência não conseguiu e nem vai conseguir conseguir interpretar os motivos pelos quais. Assim como também, na época, quando Jesus disse está feito, está consumado, houve um grande terremoto e especialistas que até hoje buscam entender o tipo de terremoto que fez com que todas as colunas, né, de Jerusalém fosse abalada e muitos sepulcros, né, foram abertos e muitas pessoas, né, corpos de santos foram ressuscitados. Então, assim, existe coisas na magnitude de acontecimentos naturais que a ciência não vai poder responder. Primeiro porque está abaixo da sua capacidade de entender coisas extraordinariamente espiritual, né? Então, tem acontecimentos, por exemplo, que foi retratado por Jesus antes do acontecido, quando ele falou que haveria terremotos. Olha que Jesus já fazia uma previsão com relação ao terremoto. E quando ele responde no pé da cruz, dizendo assim, está feito, está consumado, houve esse terremoto também, e faz com que os discípulos realmente reconheçam que as suas palavras eram verdadeiras, são verdadeiras, e essas palavras elas iriam ocasionar futuramente os mesmos acontecimentos, porque ele diz assim, antes da minha vinda acontecerá essas coisas. Então a gente está vendo a proximidade do retorno de Jesus. Hoje a vigília vai estar falando nesses assuntos com relação à nossa redenção está próxima. Então vai mostrar justamente esses acontecimentos. Eu estou preparando aqui um material muito interessante que aplica sobre a igreja, né, para o século XXI. E a gente está vendo, dentro desse contexto, que a tecnologia ela pode ser usada de duas maneiras, para o bem, ou ela pode ser usada também para o mal. Alguém, há poucos dias, chegou num grupo e tinha dito o seguinte, olha, os terremotos que estão acontecendo na Bahia, pode ser terremotos de magnitudes de 4 ponto não sei o quê, 4.5, 4.7. Chegaram até dizerem que o próximo terremoto seria de uma magnitude de 7.5. Ora, ia acabar praticamente todas as cidades, né? Então, assim, as especulações criadas, e alguém chegou até a dizer assim, a barragem de pedra pode ser rompida, com esse terremoto. Então, assim, a tecnologia para o século XXI, ela está trazendo benefícios de, ou você pega ela para o bem, para usar, para apresentar o que nós estamos fazendo aqui, né? Textos e materiais proféticos apresentando a volta de Jesus, ou como a pessoa pode usar ela de maneira para deturpar, usar outros meios contrário ao que a Bíblia está apresentando.
Então, por isso que acho que a Janaína, né, ela colocou um ponto de interrogação. Como eu posso compreender? É justamente isso, Janaína, que nós estamos buscando dentro da profecia, dentro do Espírito de Profecia, dentro da Bíblia, né, e alguns materiais de alguns teólogos que realmente estudaram a própria ciência também, né? Eu não sei se você já assistiu aquele filme que eu acho muito interessante, que é Deus Não Está Morto. E o rapaz, ele faz um detalhe muito interessante. Se você não acredita em Deus, por que você tem ódio dele? Como você pode ter ódio de alguém que você não acredita que ele exista? Então, a profecia, muitas das vezes, né, teve até gente no grupo que disse assim, Deus é mais, isso não vai acontecer nunca. Então, as pessoas já estão tirando essa percepção de que realmente a volta de Jesus pode ser algo inexistente. Mas para nós que somos estudiosos e que estamos buscando essa matéria a fundo, nós temos certeza de que todos os acontecimentos naturais, certo? Seja ele de catástrofe, seja ele de algo sobre algo que a gente está vendo a olho nu, pode ter certeza que são acontecimentos preliminares, né, sobre a volta de Jesus. Então, é importante a gente relembrar que Jesus falou isso antes da sua morte na cruz, que haveria terremotos, e houve um terremoto quando ele também disse está feito, está consumado. Da mesma forma também, quando ele disser, levantar-se do trono da intercessão e agora sair para o turno da condenação aos pecadores, ele vai responder a mesma coisa, está feito, está consumado, ou seja, acabou-se a oportunidade para aqueles que rejeitaram as suas verdades e muitas coisas vão começar a acontecer, porque o povo de Deus já estará selado, já foi até falado esse assunto aqui por Cláudia e também por Joelce e os outros colegas aqui. Então, aqui existem pontos cruciais. Entender só estudando a fundo. Se não estudar, a gente pode ser alimentado por pessoas que podem ter outras raízes que não sejam bíblicas ou proféticas. Tá bom? É isso aí. Então, assim, como a gente falou aqui no início, o próprio texto apocalíptico, ele deixa claro que não é qualquer um terremoto. O Atos citou que na época de Jesus teve terremoto, realmente teve terremoto, né? Está lá na Bíblia falando. Só que esse terremoto, ele não teve embora ele teve um efeito, como a gente sabe, de ter ressuscitado muita gente, ele não foi um terremoto de uma proporção como a gente está falando aqui agora desse grande terremoto de 1755. Ele não teve uma proporção tão grande que saiu atingindo todos os continentes da Terra. Não foi assim, né? E esse terremoto de 1755, segundo os historiadores, ele foi, na escala Richter, ele foi de 9,5. É um dos maiores terremotos que já pode ter existido. Cal, só para ressaltar esse ponto que você colocou, é que assim, a Bíblia, dentro do seu próprio contexto, ela não diz a dimensão desse terremoto quando Jesus disse está feito, está consumado. O que a Bíblia registra é que assim, houve um terremoto e esse terremoto, muitos corpos santos foram ressuscitados. Como o contexto está ali apenas na história da morte de Jesus, a gente não sabe a magnitude que levou a esse terremoto, né? Porque a Bíblia em si, assim como eles não conseguem compreender a magnitude do terremoto de Lisboa, que atingiu várias regiões, né? Não só de Lisboa. Na verdade, há um relato, sim, que houve um terremoto nessa época na região aí da Judéia, né? Por esse período, os historiadores relatam esse terremoto. Não foi só esse, teve outros terremotos por essas épocas, o que colabora com a história de que houve um terremoto, mas não foram terremotos assim de proporção praticamente mundial, entendeu? Não, foi um terremoto necessário para aquela época, para uma situação bem local para que estava passando ali. Porque, na verdade, o interesse de Cristo era uma situação mais local do que mundial.
quando houve esse terremoto? O que eu tô colocando aqui é isso. O que eu estou colocando aqui é que, assim, a questão panorâmica do acontecimento era onde Jesus estava, para provar para até os que o condenaram, visto que estavam condenando o próprio Deus, Deus encarnado, né? Eu estou explicando aqui só para que não haja uma confusão, para que a Janaína não fique assim, porque ela lançou uma pergunta bem coerente, por sinal. E por que esse terremoto é o terremoto profético, né? E nós estamos apontando aqui os motivos porque esse terremoto é o terremoto profético. O primeiro motivo... O que eu estou colocando aqui é que, assim, a questão da magnitude do terremoto de um para outro, isso não quer dizer que esses acontecimentos, tanto lá no passado, no período de Jesus, certo? Aconteceu. Mas é porque o próprio Jesus e o texto bíblico chama ele de grande terremoto. Tu tá entendendo? Ele dá um adjetivo a ele, grande terremoto. Então, ele já deixa bem claro para a gente que não é qualquer terremoto. Não é qualquer terremoto que abalou, que pode ser o terremoto que se encaixa nesse terremoto. Ele tem que ser um grande terremoto. Um terremoto que fique para a história. Um terremoto que fique para a história. É grande, lá no texto bíblico é bem claro, grande terremoto. Então, tem que ser algo que ficou para a história, entendeu? Algo que ficou para a história, que é contado em todas as nações. Certo. Eu estou falando no sentido, porque assim, da mesma forma que a ciência hoje não consegue compreender o terremoto de Lisboa, certo? A ciência também não vai compreender o terremoto da época da morte de Jesus. O que eu estou colocando não é a magnitude do terremoto. Eu estou falando do acontecimento, porque assim, a colocação que eu estou fazendo aqui é: os terremotos, eles estão acontecendo de maneira gradativamente, certo? Acontece em um canto, acontece no outro, com uma magnitude X, outra magnitude X. O que eu estou levando para a Janaína compreender, certo? É que esses terremotos são acontecimentos previstos para o preparo e a volta de Jesus. Eu não estou colocando, dizendo assim, que o terremoto de Lisboa foi menor do que a magnitude do terremoto que Jesus tinha proferido para os seus discípulos, e na cruz aconteceu. O que eu estou colocando é que esses acontecimentos é relatado tanto na Bíblia, pelo próprio Espírito de Profecia, de que são acontecimentos para o chamado ou o despertamento das pessoas para esses acontecimentos sobre a volta de Jesus, entendeu? Compreendi, sim. Então tá respondido aí. Você tem mais alguma dúvida, Janaína? Não, eu entendi, sim. Compreendeu, né? Obrigada. Mais alguém gostaria de falar mais alguma coisa sobre esse assunto? Dar mais algum esclarecimento sobre este assunto? Mais alguém? Para a gente poder partir para o próximo selo? Só antes de passarmos para o 7º selo, o que temos de relatos sobre a abertura do 6º selo é que os eventos descritos no 6º selo e os eventos ocorridos no contexto histórico não podem ser vistos como coincidências, né? Então, assim, o que nós temos são eventos que são comprovações daquilo que Jesus falou. Você tem, por exemplo, a sequência de eventos que aconteceriam, eventos diferentes, e a história, ela acompanha o que já foi predito por João lá no 1º século da era cristã. Então, não há como você olhar essa situação como coincidência, mas podemos olhar como cumprimento de uma profecia no seu tempo, no seu momento, nem antes e nem depois, mas no seu exato contexto, e é o contexto do 6º selo. Então, olhando os eventos da história com aquilo que está narrado no 6º selo, a gente aceita pela força da verdade, pela força do que aconteceu, que
esses acontecimentos, eles são, sim, a abertura do sexto selo, né? Exato. Por isso a igreja aceita isso. A irmã White também vai falar sobre isso no Grande Conflito. E é interessante que há todo um respaldo, tanto na narrativa bíblica quanto na questão dos acontecimentos, porque o que dá força à palavra do profeta não é só o que ele diz, mas o cumprimento daquele que ele fala por antecipação. Verdade. E nós temos aqui no sexto selo a confirmação daquilo que foi antecipado numa previsão, né? Então, esse conjunto de situação é o que dá credibilidade e força à profecia bíblica e principalmente no contexto dos adventistas, né? Por isso nós cremos dessa forma. Amém. Obrigado, Joelson. Obrigado, Adson, também, e a todos que estão participando aqui conosco. Mais alguém tem alguma coisa a falar, perguntar? Posso passar para o próximo selo? Pode sim. Então vamos lá, 7º e último selo. Chegamos aqui no 7º selo. E agora nós vamos ver cenas finais deste capítulo do 7º selo, né? Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, e por cerca de meia hora. Houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Nós sabemos que esse silêncio no céu significa o quê? O que pode significar esse silêncio no céu? E essa meia hora? O que significa essa meia hora no céu? Quem é que pode contribuir com a gente aí? Eu falei para a gente todo mundo estudar, vamos lá. Para não ficar só eu conversando aqui, quem pode nos ajudar nisso aí? O que é esse silêncio no céu e o que é essa meia hora no céu? Para mim, creio eu que o silêncio no céu representa o momento em que todos os anjos e Jesus estaria voltando, né, sobre as nuvens do céu. Então, o céu ficará completamente esvaziado, né? Bem, então, para mim seria um dos pontos seria esse. Exatamente. É isso aí. Cristo já terminou a sua obra e agora é hora de voltar. Mas fala assim, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. O que seria essa meia hora? O que quer dizer esse silêncio no céu por cerca de meia hora? Cadê o Neto? Está por aí ainda? Neto? Neto? Neto sumiu. Vamos ver aqui. Juliana. Fernanda. O que seria essa meia hora? Fernanda. A meia hora é 7 dias. Juliana. São sete dias. Muito bem, Juliana. Eu acho. Explica para a gente então aí, Neto, o que seria esse silêncio no céu por cerca de meia hora, como Juliana falou, poderia ser, são 7 dias, uma semana. Sei não. O que seria? Uma duração de quê? Da chegada de Cristo à Terra? Eu estou indo pela linha que o Adson falou, né? Que seria a duração de que Jesus e os anjos vinham até a Terra. Então, né? Vamos ver? E aí, Joelson? Diz pra gente. Juliana está correta quando cita no contexto de tempo, porque hora está relacionada com tempo, a contagem do tempo. Quando ela cita 7 dias, ela está corretíssima. E é isso mesmo. 7 dias é o período que Cristo ele se desloca do céu em direção ao planeta Terra para recolher os seus e voltar. Então, esse percurso de ida e volta que dura 7 dias. Olha. Ida e volta, né? Ida e volta. Por que vai durar 7 dias, eu não sei. Interessante, né? Essa parte aí, né? O pessoal está vendo interferência aqui. Alguém está com o microfone ligado aí? Acho que é Neto. Então, assim, é um período interessante. Agora, outra coisa que chama atenção, com relação a que o Adson colocou, e muito bem colocado, porque ele afirma que quando Cristo vier, todos os anjos virão, e de fato todos os anjos virão. Agora, para que o céu esteja em silêncio, é necessário que aqueles que são alvo da adoração,
não estejam lá. E há afirmações com base em a partir de alguns estudiosos, de que essa volta de Cristo, ela será tão especial que com Cristo estará o Pai, o Espírito e o Espírito Santo. E por isso o céu ficará vazio. Então, a Trindade estará envolvida nessa questão desse retorno de resgate, essa comitiva de resgate. Que honra, né? Exato. E não é difícil imaginar o porquê de tanta comoção e impacto na experiência daqueles que estarão vivenciando esse momento, principalmente aqueles que estarão perdidos, com terremotos, o planeta em convulsão, o céu atmosférico se enrolando como um pergaminho, porque a presença da Trindade estará presente em nossa atmosfera, né? Então, realmente será um evento sem precedentes. Só estando lá, espetacular, né? Testemunhando de forma visível e presencial para saber o que será isso, né? Até lá, a sensação, né? Ficamos com essa sensação do que é dito no finalzinho da narrativa do sexto selo, né? E o que mais chama atenção é que estar na presença de Deus é algo inexplicável. Mas será possível sim, e será possível com base numa promessa, que ainda não se cumpriu, mas que nós estamos orando para que se cumpra, o selamento, né? Porque a pergunta feita é: quem subsistirá? E aí Deus ele gasta um tempo respondendo a partir do capítulo 7, quem serão aqueles que suportarão estar na presença da Trindade? E que Deus nos abençoe nessa questão do selamento e do recebimento do Espírito Santo, porque esses sim estarão aptos a encontrar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Então, aqui termina o nosso estudo das 7 selos, né? E o nosso estudo termina com 2 Pedro 3,9, que diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam que demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Nós ainda estamos no 6º selo, tá? Ainda temos a oportunidade de pregar o Evangelho e levar a palavra de Deus a muitas pessoas antes que chegue o dia do selamento e a porta da graça se feche, posterior ao selamento. E nós vimos que será um grande dia, o dia da volta de Jesus. E como o Gelson bem falou aí, ele não vai vir sozinho, né? Vai vir a Trindade buscar-nos. Isso é uma grande honra, né? E uma coisa assim que não tem nem como se falar sobre isso, porque é indescritível, né? Sobre esse grande dia. E oxalá que todos nós possamos estar lá juntos dizendo: esse é o nosso Deus a quem nós tanto aguardávamos. Oxalá também que todos os nossos familiares, nossos amigos, nossos irmãos mais próximos e distantes também possam estar lá conosco dizendo: esse é o nosso Deus quem nós tanto aguardávamos. Amém? Amém. Amém. Então, a gente terminou aqui o nosso assunto sobre os 7 selos, e eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês. Gostaria de perguntar, se vocês têm, aqui olha aqui meu celular, gostaria de perguntar se vocês têm alguma consideração final a falar. Se alguém tem mais alguma dúvida também, esse é o momento, tá? Que a gente está encerrando por aqui. Então, pode dizer aí agora. Alguém tem alguma dúvida? Eu acho, dúvidas não se tem, né? Não sei se encerrou todos os assuntos que eram para ser abordados, se ainda haverá não. outros assuntos. A gente está encerrando esse aqui, que é os 7 selos. Certo. Eu gostaria que fosse levantado um assunto que muitas das vezes, mesmo que sendo explicado, esmiuçado, de maneira muito bem aplicado aí por vocês, existe muita, mas muita interpretação e confusão acerca o que é a chuva serôdia, entende? As pessoas precisam realmente entender o que é essa chuva serôdia, né? Porque algumas pessoas imaginam que é algo que vai estar caindo
vindo do céu, caindo como se fosse algo, vamos dizer assim, algo literal, físico, né? Chuva. E eu tenho conversado com algumas pessoas e elas sempre têm questionado essa temática, né? A chuva serôdia, quando cair. E a gente precisa entender o que é essa chuva serôdia. Cair nós temos ciência, mas o que é ela para a vida do cristão que está buscando incansavelmente? Eu sei que vocês já falaram. Quando terminar esses assuntos aí, seria interessante recapitular esse material para tirar dúvidas externadas, porque mesmo as pessoas ouvindo, mesmo a gente aplicando, tem hora que as pessoas conseguem fazer um entendimento contrário ao que está prescrito dentro do próprio Espírito de Profecia, como também a própria Bíblia. Mas o mais, só agradecer aí e dizer que estão de parabéns, tanto você quanto o Joelson e aos demais que têm aprendido, têm recapitulado e têm colocado sua linha de entendimento. Parabéns aí, viu? Valeu, Watson. A gente pode fazer sim. Sabe o que a gente faz? Depois que a gente terminar de estudar todos os temas que a gente tem aí listado, aí a gente pode colocar para as pessoas, né, Joelson, se você assim achar, concordar também, os demais, que se alguém quiser que a gente recapitule algum assunto que não ficou bem, e aí havendo uma votação, a maioria querendo esse assunto também, a gente pode voltar no outro assunto, né, Joelson? Com certeza. Tá? E eu gostei muito dessa modalidade que a gente está fazendo aqui com esse 7 selo, que é da gente não estudar ele de uma vez só, a gente ter repartido ele, porque deu tempo da gente mastigar mais ele, entendeu? Mastigar mais o assunto. A gente estudou pouquinho, a gente mastigou bem as primeiras partes, sem ter que sair correndo para poder chegar ao final logo, para tentar terminar em tempo hábil. A gente pode estar trabalhando assim também, com mais... repartindo o assunto de 2 ou 3 vezes, como a gente fez aqui agora, tá? Para poder, também, se alguém tiver alguma dúvida em casa, pesquisa e traz para a gente, que a gente vai ver aqui com a possibilidade, tá bom? Sendo assim, mais alguém quer falar alguma coisa? Não?